Carnaval Del Rey 2012, eu estou aqui numa terça-feira de carnaval. Gente, ontem eu estive na avenida e vou te contar, estou surpreendido com a qualidade das escolas de samba de São João del Rei, que desfilaram e deram um show para um público que lotou as arquibancadas, lotou os espaços do passeio da Avenida Tancredo Neves, mesmo com exibição de televisão ao vivo, mandando com 3 câmeras, cobertura em cima aí da TV Campo de Minas, mas o povo não abre mão de ir para a avenida para conferir de perto os desfiles das escolas de samba de São João del Rei, e isso para a gente é um orgulho muito grande saber que a comunidade se envolve desta forma, né? Quanto mais a TV exibe, mais o povo quer ir para a avenida, né? E eu estou aqui recebendo Edmilson, carnavalesco também, que andou aí pelas ruas de São João del Rei, fotografando com a sua câmera, buscando, né, detalhes interessantes do carnaval, e ele tem mais informações sobre os blocos de carnaval, né? E aí, Edmilson, São João del Rei, 4 dias de carnaval com sol, tempo firme, cidade cheia, muita folia. Nós rezamos para cair uma chuvinha amanhã, de qualquer jeito, para ir para a cidade. Olha, a marca que eu verifiquei carnaval, ainda temos hoje, o último dia, foi os foliões. Os foliões foram sensacional. Nunca vi uma colaboração nesses 33 anos de carnaval de São João del Rei. Os foliões esse ano foram maravilhosos. Deram uma força para os blocos, para os carnavalescos sanjoanenses. E, tirando as falhas que nós vamos detalhar aqui, mas foi o ponto maior que eu verifiquei nesse carnaval, foi a participação dos foliões. Nós tivemos recorde de público em todos os blocos, né? Desde o pré-carnaval até os blocos que saem durante o carnaval, não é isso? É. Eu fiquei surpreso. Eu falo aqui, as pessoas ficam assim, João, você deve estar viajando. Mas eu quando eu era pequeno, assim, quando eu era mais rapazinho, eu morava em BH, eu ia assistir jogo do Cruzeiro e Atlético, Clássico no Mineirão. Então, uma das coisas que eu adorava observar era a renda e o público. Aquilo para mim sempre me chamou a atenção. Então, quando anunciava público de 30 mil pessoas, público de 15 mil pessoas, público de 50 mil pessoas, eu ficava imaginando, né, aquele espaço todo ali. E eu vi o Lesma Alerta saindo em São João del Rei esse ano, e eu fiquei surpreso. Eu falei assim, não, eu quero contar isso aí. Só que é difícil você colocar essa turma toda no mesmo lugar para você contar, né? Eu tenho um parâmetro. Como é que você conta isso? Eu estava lá e fotografando, verificando. É o que eu sempre faço, um relatório, né? Nem que seja para mim ter guardado políticas públicas ou para apresentar a associação de bandas e blocos. Vocês verifiquem da início da Maria Tereza até atravessando o Córrego do Lenheiro até a Travessa Lopes Bahia. É Lopes Bahia, né? É. Verifica aqui, todo completo, um ao lado do outro, sambando, divertindo. Foi o Lesma Lerda desse ano. Eu fiz mesmo que você, eu fiz mais ou menos assim. Eu fiquei na esquina do Maria Tereza, ali, né, Colégio Nacional das 12, a clínica da Cinha Neves ali, né? Naquela esquina, vendo o bloco virando, descendo a Maria Tereza até Eu estava no lado inverso. até lá embaixo no Lenheiro, né? Então ali você calcula o quê? Uns 150, 200 metros? Não verifiquei, não, mas conversando com o PM lá, ele falou Daqui até 25 mil pessoas aqui é mole. 25 mil pessoas. Eu vou te falar o que eu vi. Eu falei assim, vou ficar aqui de plantão, vendo o bloco sair. Não levei câmera, não levei nada, eu estava como observador. Então veio aquela multidão, e aí vem o primeiro carro de som, né? O primeiro carro de som, nós estamos tendo variação de luz aí, porque o tempo nublado, nós estamos com a janela aberta, então de vez em quando a gente fica meio Hulk aqui. Aí, carro de som, janela aberta, né? O carro de som, janela aberta. Deixa eu te dar um branco aqui, gente. Isso aqui é um macetezinho que a gente usa para ver se melhora. Melhorou aí? Tá certo. Então é essa aí. Eu na esquina, vi aquela multidão na frente do primeiro carro de som. Aí desce o carro de som devagarinho, sem tocar música, porque ali é pela Santa Casa. Coisa mais impressionante como é que... O respeito. O respeito, né? E o folião vai junto. E vai sambando do jeito do outro brincando. Tá, desce o primeiro carro de som. O carro de som vai devagarinho, 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 até chegar lá na ponte, aquela multidão atrás, né? Porque são 2 carros de som.
E aí, a hora que o carro de som já encostou lá na ponte, né? Estamos ficando verde de novo. Deixa para lá. Eu estou esperando outro carro de som aparecer lá no Damai e nada de aparecer outro carro de som. E o pessoal descendo, o pessoal descendo, o pessoal descendo, nada de aparecer o carro de som. Depois de muito tempo é que aparece o segundo carro de som. Aí eu falei, bem, atrás desse carro de som, né, vai vir uma multidãozinha pequenininha colada na traseira do carro e os batedores da PM atrás, né, para foi o procedimento desse, à frente e atrás. E nada, rapaz. Aí desce o segundo carro de som e gente descendo, e gente descendo, e gente descendo. O carro de som vai devagarinho, gente descendo. O carro de som chega lá na ponte, o segundo carro de som chega lá na ponte, e ainda tinha gente descendo, eu não conseguia ver o fim do bloco atrás da Damai. Então, quer dizer, eu calculei mais de 1 quilômetro de trajeto, assim, de uma pessoa na frente, né, do começo ao fim do bloco. Aquela linguiça ali. Hoje eu tenho 40 mil para cima. Hoje é bom que, através das filmagens, a gente tem condição de fazer um trabalho melhor, né? Mas eu tô e não tem outro lance. O carro de som, primeiro, na Tiradentes, parava um pouquinho para aliviar o trânsito. Aí, o Comendador Costa parava também mais um pouquinho para aliviar o trânsito. E na Hermílio Alves ali, também segurávamos um pouquinho. Então, quer dizer, foi um trabalho perfeito. O Lesma Lerda, o Chico foi ótimo na frente ali, comandando. Teve um trabalho muito bom. Não tivemos problema nenhum. O Copo Sujo também, eu tive lá visitando a concentração. O Copo Sujo é assim, bem maior a concentração do Copo Sujo enche mais do que o bloco. E sem nenhum sonzinho, nada para... O pessoal fica mesmo à espera da bateria para a gente sair. Então, são várias ruas ali da Praça do Bonfim que lotam, né? As ruas paralelas. João da Mata. Ficou uma multidão ali também, que eu calculei que foi o público recorde. Do Copo Sujo foi, para mim, foi maior frequência foi desse ano. Outra coisa também, uma novidade, uma surpresa, uma revelação do Carnaval de São João do Rio, eu diria que é o Gato de Botas, né? Foi bonito. O Gato de Botas lotou, é um bloco jovem, é um bloco assim, de muito adolescente, é um bloco que tem muito para crescer, né? Porque, por exemplo, Copo Sujo é um bloco que já tem mais de décadas, né? Já é um bloco mais velho, então os fundadores já são pessoas já de cabeça branca e tal, então vem a nova geração, mas a meninada já está querendo coisa diferente. O Copo Sujo Juventude é maioria lá, tá? Não, mas eu já percebi esse ano que já está assim, um público mais ou menos maduro. E, em comparação com o Gato de Botas, que vem com adolescente, que vem com a meninada nova, então é um bloco que vai crescer muito. Ele já ficou inchado, né? Porque ele usa cordão e as pessoas ficaram ali assim, ó, pulando assim, agarradinho, porque não tinha espaço para pular. Foi um dos problemas que nós teremos que sentar e verificar, porque nós não podemos tirar o direito de ir e vir do pessoal das calçadas, não. Infelizmente está acontecendo. Não, mas o pessoal conseguiu pular, né? E o pessoal da calçada assistindo direitinho. Né? Mas agora o que não foi culpa dos blocos, não. Tá, isso é em relação ao ambulante, que estão ficando na calçada. Os ambulantes estão ficando na frente do bloco. Às vezes tem um bloco descendo, o ambulante está no meio da rua. Aí na hora que está aquela muvucona assim, começa a espremer ele, que começa a afastar. Quer dizer, esse negócio de ambulante ficar no trajeto, né? Quer ficar num cantinho, fica. Agora, tinha muito ambulante esse ano, hein? Olha, para você ter uma ideia, eu estive lá no Lesma Lerda, 8h30 da noite, ainda estava em processo de concentração, né? Eu contei lá mais de 130 pontos de ambulante. Não é pessoas, hein? Porque às vezes tem uma ou duas pessoas no ponto. 130 pessoas na noite. Eu vou te dar um dado também. Isso foi 8h30. Muito grande, né? Eu fui embora e tinha gente. Deixa o Mundo Girar, lá no Bonfim, saiu. Eu vi uma pessoa montando um restaurante, comida italiana, pizza, no meio da concentração. E pior ainda, não estava com a camisa, foi a camisa mais cara que os ambulantes compraram e para ter direito a nada. Pagaram R$14, tá, para ter direito, para ter a sua exclusividade, para ter uma vigilância maior, uma segurança maior para o folião. Infelizmente não foi respeitada mais um ano. E essa questão de segurança sanitária, hein? Será que
né? Não São teve. é complicado, né? Não Muitas pessoas, a carne às vezes está ali, não sei, aquele folhão Não todo, só teve, pulando, foram não sei o falhas que quê, nós tivemos, né? sanitários também foram em menor quantidade, É, locais inapropriados. Foram erros que nós temos que sanar. agora, o Vamos à La Praia, o que é aquilo, hein, rapaz? Olha, o Vamos à La Praia, eu não diria que é mais um bloco de São João do Rei. É um bloco de Minas Gerais. Porque muita gente deixa para vir aqui só na segunda-feira para desfilar no bloco e vai embora. É a região inteira. Então você fala, pô, mas São João do Rei tem o quê? 80 mil habitantes? Como é que você vai falar que tem 50 mil no bloco? Né? Eu falo assim, olha, eu diria que assim, São João do Rei quase inteira vai no bloco. Mas a região inteira também deixa para vir nesse bloco. Então eu acredito, né, assim, tipo, com uma margem de segurança, 50 mil pessoas vêm por causa do bloco, ou para ver, ou para sair nele. Eu sei que aquela aglomeração. Eu estava indo para o bloco, era mais ou menos 4h30. A cidade aqui, o centro histórico aqui, estava um deserto. Você via pessoas andando, você não via barulho nenhum, mas você não tinha ninguém. Assim, um turista que chega aqui desavisado fala assim: ué, isso não tem carnaval na segunda-feira, não? Aí tinha 3 meninas passando perto da gente, estava eu e meu filho, e ela me perguntou assim: onde que fica o bloco Vamos à La Praia? Eu comecei a pensar no trajeto para explicar, né? Aí o menino deu uma tirada assim e falou assim: olha, é só você seguir todo mundo. Falei, quem está na rua na segunda-feira, na parte da tarde, é para ver o bloco. E eu vou mostrar aqui umas imagens, para vocês acharem que eu não estou mentindo. Né? A gente separou aqui umas imagens do La Praia. Olha, isso aí é a concentração na 8 de dezembro. Isso aí era o que? Era por volta de 2h30, 4h30 da tarde, né? Você vê a diferenciação, né? O Lesma Lerda pegou esse mesmo público só de um lado, só do lado direito, Isso quem no sobe. começo, né? Hoje já Não. Estou falando, esse aí, na concentração já pegava os dois lados da 8 de dezembro. E da 8 de dezembro, e da Comendador, como é que chama aquela Rua da Mai? Ali é Praça Duque de Caxias, né? O Comendador Bastos, não, né? Não é. Duque de Caxias. E a praça também toda é tomada, né? Eu vou dizer para você que isso aí, ó, eu fui mais cedo. Depois eu fui para casa, fui comer e tal. E a hora que eu estava descendo, tinha uma multidão subindo, né? Quer ver, ó, tem mais foto aqui, ó. Isso aqui, ó, é o primeiro carro de som chegando ali no Quibom. Ali ele está próximo do edifício São João. O segundo carro de som está começando a deixar a 8 de dezembro. E a multidão está vindo atrás. Entendeu? Pra você ter uma ideia da distância de um carro para outro, né? E o volume de pessoas. Isso é o seguinte, isso é porque nós temos 2 carros de som, e 2 carros de som que eu diria assim, modestos, né? Não comporta, realmente não satisfaz. O folião fica assim, com energia acumulada, porque tem anos, que passa anos, é o Chitar, né? E o Paulinho, né? Paulinho Sanica, né? Que põe aí, que mantém isso aí. Mas já era para, olha só, gente, vocês não podem dizer assim, vamos fazer um carnaval de São João do Rei. Vamos supor, no bloco Se Mamãe Deixar. É um carro de som para Se Mamãe Deixar, tá? Alguma coisa. Vamos pensar no bloco doméstico. Um carro de som. Cara, mas o bloco La Praia é um absurdo. E nós temos que pegar tecnologia, porque estão obsoletos, não estão comportando mais. Vamos trazer um caminhão de tipo baiano, um trio elétrico daqui também. Eu diria que no mínimo 4 carros desses. Ou modificar a qualidade deles, né? Ampliar, né? Trazer mais imagens, né? Olha essa aí, olha. Essa imagem aqui, né? Eu estava ali em frente ao colégio Nossa Senhora das Dores. Essa multidão aqui está descendo, o outro carro ainda está lá atrás. E olha como é que o pessoal está espremido, né? Então isso aí é o meio do bloco. O outro bloco, o primeiro carro já estava chegando lá no Largo do Rosário, no Largo do São Francisco, né? E esse carro ainda estava, o outro carro ainda estava aparecendo aí, né? Isso eu fiz na hora que o bloco estava saindo. E esse aí é o final do bloco. E agora ele não desce mais, liberando o córrego, né? Porque né? E segurança também. Segurança também, né? Antes ele descia na praia, tanto que ele deu esse nome, porque ele nasceu dentro da praia, né? Essa praia do Leeiro nossa. Então, quer dizer, ficou só essa lembrança. E o pessoal jogando água, né? Aquela coisa toda, né? E se divertindo. Mas
No mais é tudo isso, né? O nosso carnaval é tudo isso. Essa imagem, verificando. Hum. O carnaval do ano passado, em off, né, chegaram perto de mim e falou que nós teríamos problema na parte histórica de São João do Rei em relação aos carros de som. Tá? Bom, não aconteceu com a gente, mas aconteceu em Mariana. A Associação de Bandas e Blocos terá que sentar com a Prefeitura, com o Ministério Público Federal, com o Conselho Municipal de Patrimônio. Nós temos que dar uma solução a isso. Tá? Para evitar que o terrorismo chegue em dezembro, janeiro, não tem dinheiro, não vai sair, a juíza bloqueou, não pode. Então nós temos desde já, acabou o carnaval, acabou o quarta-feira de cinza, tá? Nós temos que sentar com a associação, com a prefeitura, e para a gente começar os estudos e dar uma solução para esses problemas, porque nós não vamos evitar o que aconteceu em Mariana. A gente fala isso sempre, né? Quando acaba o carnaval, a gente vê esse pensamento, mas depois entra, né? Não, infelizmente, chega só em outubro, na hora que começa a falar em dinheiro, que a maioria dos blocos parece, as escolas começam a chiar, e infelizmente, bem que melhorou bem, tá? Eu tenho conhecimento de 2 escolas que fizeram trabalho o ano inteiro, os blocos, por exemplo, o Vamos à La Praia, Lesma, Gato de Botas, Pantanal, tá? São blocos que já estão autossuficientes, tá? Acho que eles estão querendo do poder público mais sanitário, segurança, iluminação, que está falha demais no nosso centro histórico. Tá? Quer dizer, eu acho que é o caminho dos outros blocos também. Tá? Porque ficar dependendo de verba do poder público. O poder público tem que oferecer segurança, sanitário adequado. Levantar uma alerta. Por exemplo, tem um bloco que sai com abadá, né, e cordão. Então o cara paga uma nota para ter esse né? Agora, esses blocos que usam essa estrutura, eles recebem subsídio da prefeitura, tem um auxílio em carro de som e eu também foram tratados também de segurança também. Tá? Mas a maioria deles foram com seus esforços próprios. Eu acho que, por exemplo, o bloco que cobra para desfilar com o abadá, ele oferece eu acho que ele não precisa de subsídio da prefeitura, não. Eu acho que é complicado. Isso eu concordo. Eu concordo. Eu estou falando, o poder público tem que oferecer limpeza, segurança, tá? A vigilância sanitária que não está ocorrendo. Por exemplo, doméstica, né? O pessoal desce livre, Lesma Lerda, o Vamos à La Praia, né? Agora, esses outros blocos, Copo Sujo, Cambalhota, Gato de Botas, esses que cobram abadá, esses aí tem renda, poxa, isso aí não tem que ficar dando mas a maioria desse pessoal, esses blocos maiores estão quase autossuficientes. Mas vou te dar se mamãe deixar, que foi ótimo. Se deixar, precisa, porque é um bloco livre. Infelizmente, nós tínhamos um compromisso de Hulk aqui. Nós tínhamos um compromisso de oferecer segurança para os músicos, porque ali são a turma do chão mesmo, tá? E já pensou você trocando um trombone, um moleque, desculpa a expressão, passa uma pessoa num trenzinho, esbarra, machuca a boca do músico. Lá foi o carnaval, nós perdemos o músico, nós já estamos sentindo falta de músicos. É verdade. Eu vou colocar aqui um videozinho do pessoal do Samba do Rei. Se ainda não viu esse vídeo, você vai gostar muito. O Samba do Rei é uma banda formada aqui em São João do Rei por músicos são-joanenses, né? Tem uma bateria de samba mesmo que ele vai. E está aí fazendo show pela região. Né? O líder do grupo é o Conrado. E ele já veio aqui, já lançou essa música aqui, a composição dele, né? E ele fez um clipe, colocou na internet, e tem tudo a ver com o nosso carnaval. E com a história deles. Vamos assistir esse clipe, e a gente já volta rapidinho, só para a gente ver se a gente consegue arrumar esse verde nosso aí. De segunda a segunda tem festa, tem carnaval, cerveja gelada, cachaça e mulher boa. Boa é a vida que Deus me deu.
cantar. Terça tem balada, quarta futebol, quinta cervejada pra brindar o bom astral. Na sexta tem viagem, festa gente boa, sabadão tem pagode, tem churrasco, tô à toa. Domingo é dia de relaxar, vou pra feijoada do rei pra descansar. De segunda a segunda tem festa, tem carnaval, cerveja gelada, cachaça e mulher boa. Boa é a vida que Deus me deu. De segunda a segunda tem festa, tem carnaval, cerveja gelada, cachaça e mulher boa. Boa é a vida que Deus me deu. Segunda é dia de começar a trabalhar, vou pra gandaia e começo a cantar. Terça tem balada, quarta futebol, quinta cervejada pra brindar o bom astral. Na sexta tem viagem, festa, gente boa, sabadão tem pagode, tem churrasco, tô à toa. Domingo é dia de relaxar, vou pra feijoada do rei pra descansar. De segunda a segunda tem festa, tem carnaval, cerveja gelada, cachaça e mulher boa. Boa é a vida que Deus me deu. De segunda a segunda tem festa, tem carnaval, cerveja gelada, cachaça e mulher boa. Boa é a vida que Deus me deu. Pois é, gente, olha aí, olha, talento nosso, né? Talento nosso, Eu nosso. estava te falando, quando ele nasceu, o Conrado tinha, o Agnelinho tinha o pubs aqui, né? Os alvarenga aqui. Aí, de vez em quando, ele mexia lá no fundo, que era o apartamento do Danielzinho e do Agnello, ele pequenininho. Aí eu ia fazer companhia para ele. Ele no bercinho e eu lá do lado dele. Hoje tá um homenzão aí, né? Bonito pra cachorro. Né? Fortão aí, bonitão aí, fazendo... Puxou a mãe, né? A sorte dele é que ele puxou a mãe, que se puxasse a Guilherme, ia ficar feio pra caramba, né? Não, as meninas também puxaram a mãe também. A mãe é bonita toda a vida, né? Mas aqui, você não participou dos desfiles, você não acompanhou os desfiles, esse ano não tive possibilidade, não. Rapaz, olha, vou contar para vocês uma coisa. No sábado, eu estava lá, filmei tudo, tá em DVD, né? Se vocês forem lá no meu perfil, lá no Facebook, lá, por exemplo, TV Del Rey, SJDR, vocês vão ter lá uma média de quase 300 fotos, né, dos desfiles das escolas de samba de São João del Rei, né? Todas as imagens que vão estar no DVD, nós vamos estar colocando na agência de jornais a partir dessa quinta-feira, se Deus quiser, já com o resultado das campeãs. No sábado, a gente teve a abertura, né, com a corte, depois veio os irmãos Metralhas, né, que desceu certinho, não teve problema. Né, depois veio o bate-paus, né, trazendo o congado, uma bateria toda de congaceiros, né, Maria Bonita. E, infelizmente, eles tiveram problema nos carros alegóricos. Né? Um rapaz caiu do carro alegórico lá, no meio da avenida, e um quebrou na concentração ainda. Então, provavelmente, eles vão ser prejudicados, mas a escola estava muito bonita. E depois a Girassol encerrou o desfile de sábado, né? Trazendo o enredo da Festa do Divino, né? Que é uma tradição do bairro de Matozinhos, a escola de Matozinhos. Esse ano a Arco-Íris não saiu, né? Matozinhos é assim, tem duas escolas, né? Mas ali tem folião para uma. Geralmente, quando o Arco-Íris estava em alta, a Girassol estava em crise. Quando o Arco-Íris estava em crise, a Girassol estava em alta. E o Marquinhos tem muito a ver com isso, né? O Marquinhos fica pulando de uma escola para outra, dirige uma escola, dá o título para ela. Ainda vai para o Tijuco também. Ainda vai para o Tijuco, dá o título para o Tijuco, volta para o... Né? Então,
vamos torcer para Arco-Íris voltar, que é uma boa escola. E a Girassol fez um bom carnaval. Teve um problema de dispersão, teve um buraco no meio do desfile, né? Me falaram, eu não vi. Né? E teve o som, né? Que teve um problema no meio do desfile, que ficou aquele tom, aí todo mundo começou a ficar chateado, depois voltou, mas acredito que não tenha prejudicado, não. No domingo, a gente teve 4 escolas, uma que é a Escola Mirim, não concorre, que é Unidos da Lata, que faz 20 anos, né? Completou 20 anos, eu fiz questão de registrar, também vai estar no DVD dos blocos. E o Bonfim desceu bonito, rapaz, certinho, com a bateria bonita. Foi uma das escolas que fizeram trabalho, que criaram um cronograma durante o ano, fizeram trabalho. Quer dizer, está aperfeiçoando. Eu acredito que daqui para frente, as coordenadores de escola e o grupo estão com uma visão mais firme. Quer dizer que, se nós não fizermos desse jeito, nós não vamos dar alegria no carnaval. Então, eles já estão conscientes e eu acredito que vai cada vez melhorar mais ainda. O Bonfim é candidato forte ao título. E o São Geraldo, né, com o trato refinado do carnavalesco João, né? João Bosco, né? João Bosco Coelho, que faz as alegorias, que desenha o carnaval, sempre muito luxo, né? Sempre muita ostentação. E é uma escola que desce com uma bateria afinadinha também. E encerramos com a VMV. A VMV fez uma homenagem aos blocos de carnaval de São João del Rei, né? Eu acho que ela ganhou a simpatia popular e ela desceu bonita, rapaz. A bateria desceu com aquelas máscaras do Pânico, sabe? Cada ritmista com as bocas esticadas, assim, ó, um efeito, um visual fantástico. Vocês podem ver isso aí no nosso blog, observador8.blogspot.com, e pode ir lá no nosso perfil lá, na TV Del Rey, SJDR, né? Por ali você acha, né, o álbum de fotos, né, dos desfiles das escolas, né? E a VMV desceu, né, homenageando a Doméstica, com o carro alegórico, trazendo o Teatro Municipal, bem feito, viu, rapaz, o Teatro Municipal, muito bonito, né? Porque o Teatro Municipal, onde acontece o desfile das domésticas, né? O concurso das fantasias, né? Então eles usaram o carro alegórico para homenagear as domésticas. E o Pão Molhado, que é um bloco tradicional do bairro do Tijuco, de onde que é a VMV também, veio um carro alegórico, aquele tradicional pão comprido, né? Fazendo pão molhado. E teve mais um bloco, que é o La Praia. La Praia também foi bem lembrado, veio um carro alegórico do La Praia, que é a Ponte do Rosário. Não, a ponte, né? Acho que é a Ponte da Cadeia, me parece. As meninas brincando. E o lenheiro, aquela grama, e as crianças sambando em cima da grama, né? Que é uma alusão à origem do bloco La Praia, que começou dentro da nossa praia, São João del Rei. Na segunda-feira, a gente teve os blocos, né? O bloco Sem Compromisso, que veio grande, rapaz, veio grande, né? Cada ano que passa. Com 3 carros antigos no final. Né? A classe média está ali, né? O pessoal está voltando, né? Meio tímido, mas está voltando. Aí a maioria da nossa turma, tudo cabelo branco mesmo. Tem muita gente da classe média, pessoal que gostava do carnaval antigamente, né? Eles estão voltando, tímidos, mas estão voltando. A gente espera que um dia estejam também se envolvendo aí nas concentrações, né, das comunidades, né? Que é bonito ver, né? As escolas todas, todas as classes. Isso para a comunidade, para as crianças, é importantíssimo. Não tem que fazer um trabalho adequado. A gente leva essas crianças para a música, tá? O teatro, a história do carnaval, por exemplo, Largo do Carmo ali, é tudo ligado ao teatro, ao grupo teatrais que nós tínhamos aqui em São João. Lago da Cruz. Então, quer dizer, é um resgate cultural que o Roberto, a Escola do Bonfim está fazendo trabalho, principalmente o pessoal de São Geraldo participou lá do Senhor dos Montes. Gente, é um caminho para salvar nossas crianças também. Não só salvar o nosso carnaval, não, nós estamos precisando de músicos. Tá? Infelizmente, nós estamos. Esses novos grupos aí, tipo Sem Compromisso, vai dar uma força muito grande para a juventude de São João. Aí depois do Sem Compromisso, desceu o bloco Recordar é Viver, com aqueles bonecões enormes, né? Lembrando o carnaval antigo. E o nosso inédito, o nosso único e sui generis, Os Caveiras, que desceu grande, rapaz. Desceu enorme esse ano, Os Caveiras, viu? E com aquele 2 blacks, né? Aquelas 2 paradas no meio, assim. E aí sai
o defunto do caixão e dança Michael Jackson lá, né? Aquela música thriller, né? Tará, você tá, os caveiras estão sendo, né, está sendo um dos blocos que está se reestruturando, está sendo uma grande sensação. E o legal é que ele descolou das escolas de samba, né? Aquela coisa de caveira abrir os desfiles das escolas de samba, né? É uma coisa que já estava ficando difícil. E ele vira a atração do sábado, né? Todo mundo vai para do domingo, da segunda-feira, né? Porque são só 2 dias de desfile das escolas e os blocos desfilando no sábado, na segunda. Os caveiras fica sendo a grande sensação. E nós temos que voltar com o desfile das campeãs. Seja outra história. Estou falando isso, organização antecipada para a gente não perder essa chance de rever, né? Para São João do Rei é mais complicado que Rio de Janeiro, São Paulo. Porque isso aqui é o seguinte, quando dá quarta-feira de cinza, as irmandades põem a bata, põem a opa, né? E vão para as quermesses. Aí começa aquela ladainha, aquela rotina, que é outra tradição forte nossa, né? É a nossa parte religiosa. Dá para coordenar direito. Pra você ter uma ideia, a Semana Santa aqui, ela acontece desmembrada, né? Tantos atos litúrgicos, tantas cerimônias, que, por exemplo, a procissão do encontro, a encomendação a via sacra, isso acontece durante a quaresma, né? Na festa dos Passos, né? Que é o terceiro domingo o terceiro final de semana, né? Da quaresma, que tem lá, aí sai a Nossa Senhora das Dores, sai da matriz, vai para a Igreja do Carmo, depois, no outro dia, no domingo, sai o Senhor dos Passos em procissão, vai lá para a Igreja de São Francisco. Aí no domingo, as duas irmandades, né, tanto os carmelitas como os franciscanos, fazem uma rasoura, que é uma procissão rasa em torno da igreja para homenagear, né, a visita daquela imagem. E à tardezinha, as duas imagens saem simultaneamente em procissão, sendo, né, levadas pelas suas ordens religiosas, e as duas encontram-se lá no Largo da Câmara, né? E ali acontece o sermão, né? O sermão do encontro. Então, isso tudo fora as quartas e sexta-feira que tem via sacra. Nossa tradição. Mas, João, só para um trabalho que eu gosto muito de participar, nós temos que verificar os erros que nós tivemos. Tá? O medo maior que nós tínhamos, como carnavalesco, era o folião. O folião foi sensacional. Confusão, a paciência de elefante. Tá? Agora nós temos que voltar, dando condição para esse folião. Polícia Militar, bombeiros, Secretaria de Saúde, o DAMAI deram força, foram ótimos com esse carnaval. Mas nós tivemos falhas em relação à localização, quantidade de sanitários, nós tivemos falhas em iluminação, tá? Nossos monumentos e praças estão nas escuras, vamos falar assim. Tá? Falar disso, monumentos, esse ano eles não trancaram o Tancredo Neves. Fecharam o Tancredo, sim. Fecharam não. Não, esse ano não. Ontem fecharam o Tancredo. Ontem, na praia? Estava fechado o Então Tancredo. foi só anteontem. Não. No início dos blocos ali já fecharam o Tancredo. Não, eu passo ali. Tá fechado. Infelizmente, o turista chegava ali e estava uma sujeira danada e não teve condição aí. Mas pouco a pouco o folião vai colaborando com a cidade. Mas nós da cidade, a prefeitura, o poder público, tem que dar todas as condições para o folião ficar zen, tá? Para ter cada vez um carnaval melhor ainda. Mas eu verifiquei nesse ano carnaval, foram os foliões. Os foliões foram sensacionais. Tá? Já estamos chamando para almoçar. Aqui, já tô indo para almoçar aqui. Estou despedindo aqui do programa que eu estou ao vivo aqui. Estou indo almoçar. Tá bom? Um abraço, tchau. É isso aí. Terça-feira. Obrigado pelo convite. E fazer um pedido aos carnavalistas sanjoanenses. Vamos sentar desde já, vamos organizar, vamos sentar com a prefeitura para a gente conseguir a verba até outubro, para as escolas e os blocos começarem as suas atividades
adequadamente, que a maioria deles não tem condição, o poder público tem que dar essa força, porque pela estatística de Diamantina, cada R$1 aplicado tem 37 de retorno. Nossa, tem que verificar isso. E a gente tem feito muita mídia também, viu? Eu acho que esse trabalho voluntário meu aqui, ó, de fazer esses registros todos, colocar isso na internet, fazer o DVD, que são imagens que ficam registradas e que essas duplicação de cópias de DVD se esparrama, não só no São João do Rei, mas sai para fora do São João do Rei e ajuda a divulgar. O Facebook também, a gente põe muita foto no Facebook. Eu vejo também os fotógrafos do São João do Rei, por exemplo, o BN Júnior, né, fazendo boas fotos, né, o João Ramalho fazendo boas fotos dos blocos, todo mundo mostrando isso na internet, né? O Thiago Morandi, né, que o Thiago também está fazendo umas fotos bonitas, então todo mundo fazendo essas fotos e colocando essas fotos nas redes sociais. Isso está mostrando, de certa forma, o Carnaval de São João do Rei para o mundo, e isso é um diferencial, né, que compete muito para crescer o nosso Carnaval. Então nós temos que dar uma contrapartida adequada para facilitar esse retorno. É isso aí. Então, vamos ficar aí com o São João dos Queijos e a gente volta depois que a gente tiver o resultado das escolas na quarta-feira de cinza aí, né, com a apuração da vencedora do Carnaval de São João do Rei. Boa festa. Gente. E, ó, vamos rezar agora, hein? São João dos Queijos, meninas do Minas, das canções dos beijos, carnavais imortais, esquinas dos desejos, seresteiros felizes, coqueiros chafarizes, lenheiro, ponte da cadeia, igreja lua cheia, bandeja de ouro, estanho e prata, retreta serenata, jamais esquecerei das famosas vetas del rei. Maria Fumaça, coreto na praça, segredo sermão, sinos e procissão, de Tiradentes a Tancredo, berço da liberdade, dos Viegas Lombardi, terra do Chafi.